terceiro trimestre de 2024 de CEMIG. É sobre isso que a gente vai conversar. Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e hoje a gente vai conversar sobre a maior distribuidora de energia do nosso país, a CEMIG, estatal ainda, obviamente que eu estou falando, e ela está naquele processo de fazer uma mudança da sua estrutura acionária e também continua com seus robustos investimentos. Vamos entender cada assunto relacionado a isso com muita calma e elegância. Vamos lá? Dando seguimento então aqui para o nosso vídeo, né? Apenas uma questão protocolar, terceiro trimestre, data desse vídeo é do dia 24/11 de 2024. Não é uma recomendação, mas a gente faz isso dentro do nosso clube VDA. Se você tiver interesse a lives semanais exclusivas, alguns podcasts e também conteúdos mais aprofundados, é só você se inscrever pelo YouTube mesmo, menos de R$1 por dia. Se você gostar, você mantém a sua assinatura. Se você não gostar, é só cancelar, super tranquilo, sem burocracia. Mas vamos ao que interessa. Começando aqui então com alguns destaques em relação à CEMIG, a gente vai perceber que de fato, até palavras dos próprios executivos, foi e está sendo na verdade um turnaround de sucesso. Eu vou mostrar no último slide para vocês como é que era a remuneração da empresa nos últimos anos, no intervalo um pouco anterior ao que a gente está vendo atualmente, e vocês vão perceber que realmente ali o dividendo ele era muito mais ínfimo, muito mais tímido. E isso refletia bastante todo o comportamento da empresa naquele contexto. Mas tudo bem, as coisas estão melhorando muito. Tivemos nesse trimestre a venda da usina hidrelétrica Aliança Energia no valor de 2,7 bilhões de reais, uma negociação com a Vale, isso ajudou bastante o resultado desse trimestre. A revisão tarifária periódica, que vocês acompanham aqui o canal, sabem que a ISA-CETEP, por exemplo, e a Taesa tiveram alguns resultados um pouco diferentes do que esse que a gente está vendo aqui na CEMIG. Ela teve um valor positivo de 1,5 bilhão de reais, ou seja, também ajudou bastante a empresa nesse cenário todo. Em relação ao EBITDA, com toda essa questão que a gente acabou de abordar, batemos o recorde ali de 5 bilhões. Além disso, a alavancagem está no seu valor mínimo histórico, o que é sensacional, 0,88. E a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente, porque é algo bem atípico, tá? Diante de tudo que ela está fazendo, não era algo esperado. A gente sabe que vai aumentar, não tem jeito, mas ainda assim em patamares bem adequados. E existe uma proposta de corporation que a gente vai abordar também no nosso final aqui do vídeo. De todo modo, eu gostei muito da transparência da empresa, porque eles colocam aqui o resultado oficial do EBITDA, que é uma boa métrica para você acompanhar a CEMIG, que teve um aumento de 146%. Mas eles foram bem transparentes em colocar aqui o que seria apenas o recorrente. Tirando, então, por exemplo, essa venda da Aliança Energia, nós teríamos ali uma queda de 10%. Vai ser explicado, a gente vai destrinchar cada um desses motivos, mas não preocupa a gente. O resultado aqui em relação ao lucro também, um aumento muito grande, mas na hora que você olha o recorrente, uma queda de aproximadamente 10%. Cai o EBITDA, geralmente a gente espera também que tenha uma queda do lucro líquido. Se sobe o EBITDA, a gente também espera, pode ter alguma distorção, mas a gente também esperaria um aumento do lucro. Só para revisar, aqui o EBITDA por segmento, a gente sabe que boa parte é no setor de distribuição, depois a gente vai para geração e finalmente a gente vai ali para transmissão. Existem outros segmentos, sem dúvida nenhuma, a parte de gás até mais relevante do que a transmissão, mas ela é uma empresa que está muito bem diversificada dentro do setor de energia. Isso pode ser visto com bons olhos. Tem gente que prefere só uma geradora, digamos, pura, o termo não é muito bom, mas geradora pura, ou uma transmissora pura. Aqui a CEMIG ela consegue fazer uma série de sinergias com seus negócios, o que acaba trazendo alguns resultados interessantes. Agora, destrinchando um pouco mais essa questão do EBITDA, eles colocam esse slide, eu acho fenomenal. Toda pessoa que acompanha a CEMIG tem que ficar atento às explicações que são dadas aqui de maneira mais consolidada. Então, no setor de distribuição, tivemos uma queda de 7,5%, principalmente pela redução ali do resultado financeiro, que teve uma queda de 24%, e as despesas com imposto de renda, contribuição social, foram muito maiores. Também algo extremamente pontual, mas acabou afetando esse trimestre. Na geração, uma queda de 0,2%, a gente nem considera muita coisa, tá tudo bem, super normal isso aqui. Já na comercialização, tivemos alguns impactos bem relevantes.
Setembro e outubro a gente tem um estresse ali na região do Nordeste, então isso acaba afetando um pouco essa dinâmica do setor de comercialização, e também algumas parceiras de negócio acabaram não cumprindo com com as suas obrigações, e afetou demais, né, caindo ali quase 60%, mas a CEMIG, como uma boa negociadora, ao invés de já entrar ali numa ação, criar todo um litígio, que lembrando, eles têm direito, tá? A CEMIG tem esse direito, ela renegociou para jogar esse resultado a ser entregue por esses parceiros para 2025. Então, digamos que foi uma saída política e muito bem interessante. Na parte de gás, nós tivemos ali uma pequena redução no segmento metalúrgico, então o impacto foi bem pequenininho, e um efeito positivo muito bacana da revisão tarifária periódica de mais de 11% no segmento de transmissão. Então, assim, tivemos vários eventos não recorrentes que acabaram prejudicando a companhia, mas dado o evento não recorrente positivo, todos esses percalços eles foram suplantados, trouxeram até um resultado muito bacana. Mas fiquem atentos que o que vale é o resultado recorrente, ok? E aqui uma das nossas explicações que eu gosto bastante de conversar com vocês é sempre em relação a planejamento e investimento. Empresas que estão no setor de energia precisam necessariamente ter um plano muito robusto de investimento, e eles estão colocando ali mais de 6 bilhões para o ano de 2024. Na hora que você olha o histórico, 1.2, 1.6, 2.1, 3.5, 4.8, e provavelmente chegaremos nesse valor assim de 6,2, então é uma rampa de investimento muito, muito robusta. Qual que é a minha crítica, qual que é o meu ponto de atenção em relação a isso aqui? Eles estão investindo demais em distribuição. Eu não sou um grande expert em relação à CEMIG, tenho que aprender bastante ainda com as teleconferências e com as relações com os investidores, mas o grande ponto aqui é que o setor de distribuição, eu enquanto analista, enxergo que é um segmento muito arriscado. Nós temos vários outros exemplos em outros estados e também uma disputa cada vez maior com o mercado livre de energia, que a CEMIG está exposta, sem dúvida nenhuma, mas todo esse investimento aqui na distribuição tem que trazer resultado, e é isso que a gente espera para os próximos anos, mesmo sabendo que existem algumas mudanças estruturais no consumo de energia. Vamos ver como é que isso vai ser trabalhado, mas até então, nos últimos anos mais recentes, essa iniciativa tem sido muito bem exitosa, mas fiquem atentos. Outro ponto aqui que eu gosto de falar é o perfil de amortização, ou seja, como é que está sendo esse pagamento das parcelas das dívidas. Para 2024, 25 e 26, patamares na casa de 2,3, 4,5 bilhões. Para a empresa como a CEMIG, que tem uma geração de caixa muito robusta, eu acho que isso aqui não preocupa, está com uma boa estrutura aqui na questão de amortização. Nos anos de 27 e 28, valores muito menores, tudo bem, e a maior parcela está lá para 2029 em diante. Então aqui não tenho nenhuma crítica, está tudo certo. Vamos ver como que vai ser executado toda essa amortização. E para fechar, né, muita gente fica questionando, pô Bruno, o que você acha de CEMIG? Tá caindo a alavancagem e tudo mais. E de fato, sai de 2,7 e fica ali em torno de uma vez, caindo até para 0,88, é algo muito, muito baixo. Mas agora você tem que entender, todo esse planejamento de investimento ele tende a continuar sendo crescente para os próximos anos, e nós teremos até o final de 2027, uma alavancagem chegando no máximo a 2,5 vezes. Então um pouquinho menor do que estava em 2019, mas entenda então que o comportamento dessa curva está caindo, mas ela tende a subir. Subir a alavancagem nunca é ruim, desde que seja feito um investimento com muita disciplina e muita rentabilidade. Eu não acho ruim. Cabe a nós agora entender, primeiro, que esse patamar muito baixo não vai continuar, que ele vai subir e que a gente tem que observar todos os frutos desses investimentos e desse aumento de alavancagem. Nesse momento aqui, não tem muito mais o que fazer, apenas entender, caso você acompanhe nos próximos trimestres, putz, a alavancagem está subindo, isso é ruim? Não. A empresa é muito transparente em trazer para a gente todo esse planejamento. Avançando aqui para a parte de investimentos, e eu gosto de colocar essa questão de entrada de operação, CAPEX, aquele dinheiro que vai ser investido, e a RAP associada aqui, principalmente a questão da CEMIG de transmissão. Lembrando que ela atua em vários setores, aqui vai ser específico para transmissão.
O que você pode fazer, tá? Observe que esse valor aqui de 1,1 bilhão vai ser investido ao longo dos próximos 5 anos. 4 anos, né? Melhor dizendo. Até aí, chama atenção, mas eu quero saber o quanto que isso vai trazer de aumento, de incremento de RAP. Esse que é o grande pulo do gato. Então, hoje nós já temos 1,9 bilhão, pegando a RAP 24 e 25. Temos também ali a participação da Taesa, isso é muito importante lembrar, que a CEMIG também trabalha como uma investidora. Então, parte dos resultados da transmissão são em função ali da sua participação na Taesa, que gira em torno ali de 0,59, 0,6 bilhão, ou seja, 590, 600 milhões de reais. Agora, olhando apenas esses investimentos aqui, que são feitos ao longo dos próximos anos, e também o que eles estão esperando de RAP adicional, nós estamos falando ali de uma relação RAP e CAPEX, ou seja, retorno de longo prazo anual dividido pelo investimento, na casa de 13%. Nada mal, tá? É interessante, 2 dígitos, isso aí é muito bacana a gente observar que a nossa empresa, pelo menos no segmento de transmissão, ela consegue aumentar a sua rentabilidade com investimentos específicos. E aqui falando também da RBSE, que muita gente sempre lembra da ISA CETEP ou da ISA Energia, né? Mas a CEMIG também está envolvida nisso aí. Para o ano de 2024 e 2025, esse ciclo que a gente está vivendo, aproximadamente ali 300 milhões. Ok? A partir de 2028, nós teremos ali um valor finalizando, caindo de 358 para apenas 26 milhões, a partir desse novo ciclo, né, de 28 a 29, mas isso aí não tem problema nenhum, porque realmente a empresa, como ela é muito diversificada, essa redução, que vai ser importante, ainda assim vai ser muito suplantada com esses investimentos que ela tem feito. Então, não preocupa aqui a gente não. E já chegando aqui no final do nosso vídeo, muita gente está falando sobre essa questão da desestatização da CEMIG, né? Só um cuidado, tá? Por mais que isso pareça ser muito recente, a gente está falando aqui de 2024, eu peguei essa notícia e, curiosamente, ela é de 2022. Ou seja, já existia há pelo menos 2 anos essa discussão para transformar ela numa corporation. Ou seja, o que é isso? Você dilui o seu controlador, que hoje é o estado de Minas Gerais, e aí você deixa a empresa sem dono. Então não vai ter nenhum controlador definido. Tem vantagem e desvantagem, a gente pode depois discutir sobre isso, não tem problema nenhum. Deixa aqui no comentário para a gente poder falar sobre as diferentes formas de desestatização, vantagens e desvantagens. Combinado? Se tiver bastante comentário, a gente faz esse vídeo exclusivo. De todo modo, o que acaba acontecendo aqui? O Estado de Minas Gerais, uma das propostas é que ele continue com uma participação, obviamente, menor, mas ele vai ter Golden Share. E Golden Share também é um assunto bem específico, são algumas ações que dão direitos exclusivos para esses detentores. No caso aqui a gente está falando do estado de Minas Gerais, como por exemplo a possibilidade de veto em algumas temáticas. Mas como ainda não foi nada concluído, vamos deixar isso mais para frente. Só que tem um outro ponto, tá? Estamos em 2024 e eu peguei uma notícia de 2018. Romeu Zema lança pré-candidatura e diz que é a favor de vender tudo, Copasa, CEMIG e outras estatais mineiras. 2018 até 2024, a gente está colocando então 19, 20, 21, 22, 23 e 24. 6 anos. Faça uma pesquisa no Google que você vai ver que essa discussão de privatização, ou melhor dizendo aqui, né, desestatização, tem ali, remonta os seus anos de 2015 até mesmo antes. Então fica mais um exemplo para a gente. Qualquer processo nesse caminho é muito demorado, é muito lento, é muito burocrático. Você já viu o Zema nos últimos anos falando que era a favor, depois ele voltou atrás, depois ele quis renegociar a dívida com a União, enfim, são muitos interesses e infelizmente acaba que os políticos, nesse meio tempo, eles acabam sendo trocados. Já imaginou o que pode acontecer se, por exemplo, o governo de Minas Gerais fica enrolando essa decisão e de repente sai o Zema e entra um político com uma visão completamente diferente? Serão mais outros 4 longos anos discutindo isso. Então, muito cuidado se você investe pensando em desestatização, privatização, etc., mudança da sua estrutura acionária. Não faça isso. É para você ignorar? De jeito nenhum. Considere, sem dúvida nenhuma, entenda, aprenda. Mas não coloque o seu dinheiro em função disso.
porque muitas vezes pode demorar muito mais. Agora vamos para o nosso último slide. Lembra que lá no início eu falei sobre uma fala até mesmo dos executivos tratando mais um trimestre da CEMIG como um turnaround bem sucedido? Bom, turnaround é um termo em inglês que explica um momento em que a empresa ela deu uma grande derrapada e ela está se recuperando. Olhando aqui só o dividend yield, que é uma métrica que não é, do ponto de vista acadêmico, utilizado para avaliar se uma empresa está em recuperação ou não, mas olha como que muda. De 2017 até 2020, ela estava pagando por volta de 5% de yield, até um pouco menos. Tá? Desde o ano de 2021, a gente já percebe um crescimento muito robusto desse dividend yield, chegando ali numa casa até acima de 10%. Para vocês terem uma ideia, esse seria o traçado de 10%, e aqui de 15%. E como a gente tem algumas saídas estratégicas de alguns ativos, como por exemplo, aquele negociado com a Vale, você pode ter às vezes os dividendos extraordinários, que segundo alguns colegas analistas da própria Genial, estão chutando algum valor próximo aí a 47 centavos. Então, sim, né, quando você começa a ter boas decisões, sendo estatal, sendo privatizada, né, sendo privada, você pode ter um aumento de rentabilidade sem problema nenhum, ok? Mas era isso que eu queria trazer para vocês e até o próximo vídeo.